E a primeira turma do STF envia denúncia contra o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, à primeira instância. O julgamento começou com a apresentação de uma questão de ordem feita pelo relator do inquérito, o ministro Luiz Fux. O ministro levantou a discussão sobre a aplicação do foro por prerrogativa de função. Para ele, o caso deveria ser remetido à primeira instância, seguindo jurisprudência imposta recentemente pelo STF. Os fatos imputados na peça acusatória foram praticados em tese pelos dois denunciados, respectivamente, no exercício em razão do cargo de governador do Estado e no exercício do cargo de deputado estadual, embora, nesse último caso, sem pertinência com o cargo em questão. Sendo que, em ambos os casos, os denunciados não mais exercem os cargos no exercício dos quais praticaram, em tese, as condutas. Os ministros do STF já definiram que os parlamentares só podem responder a um processo na Corte se as infrações forem cometidas em razão da função e durante o mandato. Com base nesse entendimento, a Procuradoria-Geral da República manifestou que o inquérito sobre o ministro Blairo Maggi deveria ser enviado à primeira instância, por se tratar de irregularidades da época em que ele era governador de Mato Grosso. Não há, de fato, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar esse inquérito, tendo em vista que os atos praticados não foram praticados no exercício do mandato que atualmente eles exercem. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, é investigado por suposta corrupção ativa. Segundo a denúncia, em 2009, como governador do Mato Grosso, ele teria participado de um esquema de compra e venda de cadeiras no Tribunal de Contas do Estado. O pedido da defesa de Maggi foi para enviar o inquérito ao Superior Tribunal de Justiça. Mas, ao julgar o caso, os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Marco Aurélio votaram seguindo o entendimento do relator, de que a competência de julgamento é da primeira instância. Já o ministro Alexandre de Moraes divergiu. Por maioria de votos, a primeira turma determinou que o inquérito seja enviado à primeira instância, porque o suposto crime de corrupção ativa não está ligado ao atual cargo de ministro da Agricultura. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, está aqui para comentar a sessão de hoje. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Aí, continuando o assunto da primeira turma, a questão do bloqueio de bens do senador Aécio Neves foi retomada na primeira turma, mas ainda não foi finalizada, né? Exatamente, Érica. O ministro Luiz Fux pediu vista desse processo, que trata-se de um recurso contra uma decisão do ministro Marco Aurélio. E hoje, na sessão plenária, foi apresentado o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas vamos tentar recapitular um pouquinho esses fatos. Em abril de 2018, o Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o senador Aécio Neves por corrupção passiva e obstrução à justiça e também contra a sua irmã por corrupção passiva. Em maio de 2018, agora também, os ministros iniciaram o julgamento de um recurso do Ministério Público Federal contra uma decisão do ministro Marco Aurélio, que teria negado o pedido do Ministério Público de arresto de bens do senador e da sua irmã para garantir uma eventual condenação de pagamento de multa, um pagamento pecuniário em razão de uma eventual condenação. Esse arresto de bens, que tanto se falou hoje na primeira turma, desses bens, desse patrimônio, tanto do senador quanto da sua irmã, trata-se de uma tutela de urgência prevista na legislação processual que tenta, com o objetivo de prevenir o perecimento do patrimônio, prevenir para que esse patrimônio não seja perdido, não seja dilapidado, vendido, transferidos a terceiros, de modo a garantir uma eventual obrigação que tenha que ser cumprida pelo devedor. E nesse caso, o Ministério Público, tentando garantir que o patrimônio do senador e da sua irmã possam, eventualmente, em caso de condenação, pagar a multa pecuniária, que eventualmente vierem a ser condenados, e despesas do processo, pediu essa constrição no patrimônio. O ministro Marco Aurélio, num primeiro momento, lá no início do julgamento, em maio, entendeu que não deveria ser deferido o pedido, porque para deferimento dessa medida deveria haver uma demora, um perigo da demora, ou um indício de que estaria havendo uma dilapidação do patrimônio, o que, no momento, o ministro Marco Aurélio entendeu que não havia e até hoje confirmou, inclusive, esse entendimento. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso abriu a divergência, na sessão de hoje foi acompanhado pela ministra Rosa Weber, para indeferir
parte do pedido do Ministério Público, que buscava um arresto de bens para garantir um eventual dano moral coletivo, mas deferiram para garantir eventuais pagamentos de multas pecuniárias e danos no processo no valor de um pouco mais de R$1,5 milhão de reais. O julgamento, como a gente disse, não foi concluído em razão de um pedido de vista do ministro Luiz Fux. Esse tema ainda deve voltar à primeira turma, vamos aguardar. Obrigado, Karina. Eu que agradeço.